Pessoal, negócio é o seguinte, temos que ser rápido que eu quero corrigir umas questõezinhas da apostila que o pessoal está com dúvida. Então, ó, questão 9. Uma lâmina, um sistema de lâminas é constituído por duas lâminas de faces paralelas, uma de espessura L1 e outra de espessura L2, separadas por uma camada de ar de espessura LA, que é igual à soma das espessuras das duas lâminas de vidro. Um raio luminoso propaga-se no ar, incide perpendicularmente à face da primeira lâmina, atravessa o sistema de lâminas e volta a se propagar no ar. Sendo N1 e N2, respectivamente, os índices de refração do vidro da primeira lâmina e do vidro da segunda lâmina, e NA igual a 1, o índice de refração do ar, então a razão entre o tempo gasto pela luz para atravessar o sistema de lâminas e o tempo gasto pela luz para percorrer este mesmo percurso no ar é representado por... E ele vai lá e bota essas letrinhas malucas. Se tu ler de novo, eu tive que ler duas vezes. Eu já tinha feito essa questão, óbvio, né? Então a segunda vez não precisei. Mas a primeira vez eu tive que ler 2, 3 vezes para poder entender bem o que estava acontecendo. Sistema de lâminas de faces paralelas. Uma de material 1 com espessura L1, outra de material 2 com espessura L2, separadas por uma camada de ar de espessura L1 mais L2. Um raio de luz passa pelo sistema de lentes e volta a se propagar no ar. Um raio de luz passa pelo ar, a mesma distância, tá vendo? Qual é a razão entre o tempo gasto por esse raio e o tempo gasto por esse raio para sair daqui e chegar até ali? É isso que ele pediu. Velocidade e distância sobre tempo. Então se eu quiser um tempo, é só pegar a distância e dividir pela... Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, dividindo. Certo? A distância que o raio percorre o ar atravessa L1 mais L1, L2 mais L2. 2L1 mais 2L2. Sobre a velocidade da luz no vácuo. Já que ele disse que o índice de refração do ar é 1, né? Achei o tempo do ar já. Olha que beleza. Eu faço fácil. Para eu poder achar o tempo que a luz demora para atravessar a lente 1, o ar e a lente 2, eu vou fazer o cálculo separadamente. O que é índice de refração? C sobre... Como é que eu acho uma velocidade então? Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, dividindo. C sobre N. Luz dentro do vidro da lâmina 1. C sobre N1. Velocidade da luz dentro da lâmina 2. C sobre N2. Usando a mesma ideia que para calcular um tempo é dividir a distância pela velocidade, de tempo 1 para atravessar a lâmina 1. L1 dividido pela velocidade, que é C sobre N1. Divisão de fração é a primeira. L1 vezes N sobre C. Se o tempo para atravessar a lâmina 1 é L1 vezes N sobre C, para atravessar a lâmina 2, L2 vezes N sobre C. Não vou fazer a conta toda de novo. Como ele quer aí para atravessar a parte de ar? Em vez de 2L1 mais 2L2 sobre C, é L1 mais L2 sobre C. Só essa partezinha aqui que é ar. Certo? Qual é o tempo total? É o tempo 1 mais o tempo no ar, mais o tempo 2. O denominador é tudo C. Aí eu só aproximei o L1 e o L2, eu botei para frente, L1, N1 mais L2, N2. Ele quer a razão entre o tempo para atravessar o sistema de lentes e o tempo para atravessar o mesmo percurso do ar. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Isso aqui é invertida, né? Não? E essa aqui, cara, eu só botei L1 perto de L1 e L2 perto de L2 para poder colocar em evidência. Cortou C com C, é só procurar, que é a alternativa A. Claro, fica à vontade. Trabalhosa essa questão. Trabalhosa, embora seja só velocidade média, se a gente for pensar, né? Já que a velocidade era constante. Mas deu bastante trabalho, as letras deixam a galera apavorada. Hoje estava dando uma aula particular do menino. E ela era seno, cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? Aquelas expressões todas, seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Arco duplo, arco metade. E aí a gente ia fazer com número, tudo certo. Aí fazer a mesma conta de antes, só que não tinha número, era só... não dá, professor, não estou sabendo. Não sabendo, ela ficou tão agoniada com aquilo que eu tive que atacar por outra, né? Eu ensinei outras partezinhas e torcer para que não seja muito exigido aquilo na avaliação dela. Não foi, ela não digeriu. Tu vê, né? Eu confessei para ela, eu tive um momento da minha vida que
Porque eu demorei a aceitar que letra e número é a mesma porcaria. Tem que operar sem preconceito. Eu travava. Número, letra eu travava no começo. Essa é uma questão que dá para travar, né? Olha quanta letrinha. Ah, de amor. Questão 11. Desculpa, 10. Tá engatilhada. Em um dia muito frio, quando os termômetros marcavam menos 10 graus Celsius, o motorista enche os pneus de seu carro até uma pressão manométrica de 200 kPa. Quando o carro chega ao destino, a pressão manométrica dos pneus aumenta para 260 kPa. Supondo que os pneus se expandiram de modo que o volume do ar contido neles tenha aumentado 10% e que o ar possa ser tratado como um gás ideal, a alternativa que apresenta o valor da temperatura final dos pneus é PVT por Votó. Pressão antes da viagem, 200 kPa. Volume, V. Temperatura, Kelvin. Soma 273 de menos 10 dá 263. Pressão após a viagem, 260 kg. Volume, aumentar 10% é multiplicar por 1.1. 1.1 V. Cortei o zerinho, multiplicação cruzada. 20 vezes T, ou 20T. Está dividido, passa. Ficou 263 vezes 26 vezes 1.1 dividido por 20. Só para não perder tempo. Vai, puxa aí. Não? Pera. Vai dar em Kelvin, tá? 263 vezes 26. 376,09 Kelvin. Vamos subtrair 273, vai dar 103 e uns quebrados graus Celsius. Ou seja, a letra A. Quais eram os riscos dessa questão? Eu acho que tu te enrolar para escrever o 10% a mais de volume, se o cara não está com uma prática legal em porcentagem, né? Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Talvez isso pudesse incomodar. E a temperatura, né? Muita gente, se tu fizer em Celsius, eu acho que dá uma temperatura para assinalar. Certo? Tu vê aquela questão que o Luiz me ajudou. Se tivesse no gabarito aquela possibilidade, né? Já estava ferrado. Então não tem nem que assistir 100 graus lá, então não ia sair o Kelvin. Não vai sair. Tem que fazer em Kelvin a conta. Kelvin! Lembra dos betos homéricos? 11. Questão 11. Essa questão ela é simples, cara, mas sei lá, bicho, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer ela, eu pensei certo com a galera e na hora de responder me enrolei todo. Então olha só, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então tá assim, o lápis e a régua. Tá apontado, né? Tá apontado. Nossa, Faz um isso é chato, muito né? Ah, tá. Escreve ali Faber Castell. Não? Propaganda não pode. Até eu grafei ali. Aí foi lá, mediu e deu um certo número, um certo comprimento. Após medir esse comprimento, ele mediu lá o comprimento L. Após medir esse comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido pela situação com relação ao anterior, a régua sai do congelador o quê? Menor, né? Menor, é isso aí. Como ela vai dar uma encolhida, os números vão ficar mais próximos, né, galerinha? Concorda comigo? Quando eu for pegar o mesmo lápis que não encolheu, eu vou ter a sensação, ó, que vai dar um número maior, porque como a régua encolheu, o que era o 30, né? Vamos dizer que aqui era o 20, ó, certo? O 20 dela agora vai estar aqui, né? Concorda? Vai aumentar. Claro que assim, cara, são, né, poucos graus de variação, certo? Na régua talvez nem dê para perceber, porque é de milímetro em milímetro só, né? Se o cara tiver, o cara tem que ter um olho muito bom a perceber. Mas o certo é que a gente vai enxergar um número um pouquinho maior, e a explicação para isso é que a régua encolheu. Maior porque a régua sofreu contração. Aê! Cara, três seguidas lá, hein? Já sabe, Mas eu não sei se eu expliquei pra galera, tudo bem, na hora que eu fui
responder, não sei quem me deu que... Não sei que eu acabei... Professor, o gabarito é errado. Eu falei, mas eu não expliquei para vocês? Não explicou. Explicou certo, na hora de instalar falou errado. Porque é o mundial do erro, por isso eu sou conhecido assim. Então tem que tomar cuidado, galerinha. Cuidado. Questão 12. Mais nova essa aí, hein? Duas cargas pontiformes, mais 4Q e mais Q, estão dispostas ao longo de uma linha reta horizontal, separadas por uma distância D. Em que posição X ao longo da linha horizontal, em relação à carga mais 4Q, deve-se localizar uma terceira carga mais Q, a fim de que esta adquira aceleração nula? Peraí, aceleração nula, de acordo com a segunda lei de Newton, requer força resultante zero. Vocês concordam que já que os opostos e os iguais, essa carga mais que, essa terceira carga mais que disposta na linha vai ter que estar mais próxima da carga menor, né? Assim, a força que essa faz nessa pode se igualar à força que essa faz nessa, né? Olha, o ideal de repente é chamar de A, B e C e dizer o seguinte, ó, a força que A faz em B tem que ser igual à força em módulo, né, já que os vetores vão ser opostos, né? Lei de Coulomb, K vezes carga A vezes carga B dividido por D ao quadrado é igual a K vezes carga B vezes carga C dividido por D ao quadrado. Esse é o DAB, esse é o DBC. Corta as constantes eletrostáticas, carga da A, 4Qzinho, carga B, Qzinho, distância, X ao quadrado, tranquilo? Carga B, Qzinho, carga C, Qzinho, distância, D menos X, obrigado, D menos X, ao quadrado. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Se eu continuo, vai dar a equação do segundo grau e a dor de cabeça garantida. Se eu tenho calma e extraio a raiz, em ambos os lados os astros se alinham. 2 sobre X é igual a 1 sobre D menos X. Vou inverter ambos os lados, X sobre 2 é igual a D menos X. Menos passa, X sobre 2 mais X é igual a D, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, 3x sobre 2 é igual a D, X é igual a 2D sobre 3. 2D sobre 3. Letra A. Essa o cara começa, meu Deus, não pode dar tanto obra, deixa eu colocar, deixa eu chutar uma Bzinho ali no meio. Não façam isso, mantenha a tua postura. Tu lembra do nosso simulado da positivo? Tinha uma que era indo e voltando. Deve ser para ajudar o professor a corrigir o gabarito, sei lá. Sim. O cara começa a perder a fé na questão. Tá quase, galerinha. 3 questões faltando e vamos corrigir a tarefa. A emissão de elétrons de uma superfície devido à incidência de luz sobre essa superfície é chamada efeito fotoelétrico. Em um experimento, um físico faz incidir uma radiação luminosa de frequência F em intensidade I sobre uma superfície de sódio, fazendo com que N elétrons sejam emitidos dessa superfície. Em relação aos valores iniciais de F e I, assinale a alternativa que apresenta como devem variar a frequência e a intensidade da luz incidente para duplicar o número de elétrons emitidos. Questão muito interessante sobre efeito fotoelétrico. Para a gente matar essa questão e já aproveitar para dar uma revisada nesse efeito, que foi visto muito rapidamente, é o seguinte. O que é marcante no efeito fotoelétrico? O fato de a gente ter uma placa metálica que vai ser iluminada com algum tipo de luz, um galvanômetro e outra placa metálica separada da primeira por ar ou vácuo ideal. O ideal é vácuo. Por isso podemos pegar um tubo de vidro, né, e tirar bastante ar dali, vai ficar um falso vácuo.
O que espantava os sujeitos é que, dependendo da cor da luz jogada ali, rolava corrente elétrica. Não importava a intensidade. Luz vermelha, nada. Luz amarela, nada. Luz verde, nada. Luz azul, aí de repente começava a corrente elétrica a aparecer no circuito, mostrando que fótons estavam arrancando elétrons, efeito fotoelétrico. Quando botava uma luz violeta, mesmo que ela fosse muito fraquinha, já arrancava elétrons da superfície metálica, já tinha um efeito fotoelétrico. Einstein conseguiu perceber que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados era o valor da energia do fóton incidente, H vezes F, F é a frequência, H constante de Planck, menos a função trabalho, que era a energia que o metal cobrava para ter seus elétrons arrancados. A partir de uma certa frequência, existe a injeção de elétrons. Abaixo dela não existe o efeito fotoelétrico. Essa frequência é chamada de frequência de corte. Ele disse que jogou uma luz aqui nesse experimento, questão 13, 2012-1, ele jogou uma luz aqui nesse experimento de intensidade I e de frequência F. E disse que estava ejetando N elétrons. Aumentar a frequência da luz vai aumentar o número de elétrons ejetados? Vai aumentar a energia cinética de cada elétron ejetado, mas não o número de elétrons. Ou seja, do que depende o número de elétrons ejetados? Depende da intensidade, não depende da frequência. Ele apenas queria que dobrasse o número de elétrons, mas não falou nada sobre a velocidade deles, a energia com que eles eram emitidos. Então, para duplicar o número de elétrons, basta duplicar a intensidade, mas pode manter a frequência constante, porque vai continuar emitindo elétrons. Duplicar a frequência e manter a intensidade, né? Manter a frequência e duplicar a intensidade, legal. Reduzir a frequência pela metade, aí não vai, talvez nem emita mais elétrons. Manter a frequência e quadruplicar a intensidade. Quadruplicando a intensidade, vai quadruplicar a emissão de elétrons. A emissão de elétrons depende da frequência e da intensidade da luz. A emissão de elétrons depende só da frequência. A quantidade de elétrons depende da intensidade. Tá? Então era manter a frequência e duplicar a intensidade. Beleza. Muito bem. Questão teórica sobre efeito fotoelétrico. Uma boa oportunidade para revisar. Questão 14. Está acabando, meu querido. A figura apresenta... Opa. Sorry. A figura apresenta uma região do espaço onde existe um campo magnético B orientado perpendicularmente para o plano da figura, né? É a bundinha da flechinha que estava entrando ali. Uma partícula de massa M e carga positiva Q penetra nesta região de campo magnético, perpendicularmente às linhas de campo, com velocidade V constante. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa incorreta. Se quisermos achar o raio da curva, é só pedir um quibe pro Habib. Habib me vê um quibe. Lembra? De novo, tanto na UDESC quanto na UFSC, a galera curte essa questãozinha aí do Habib. O período do movimento executado pela partícula na região de campo magnético não depende de sua velocidade. Só fazendo as contas para garantir. O trabalho realizado pela força magnética sobre a partícula é diferente de zero. Peraí, para onde é que vai a ponta? A gente vai ter que ver para onde é que aponta a força. Se a força for perpendicular ao deslocamento, é zero. Como é que faz para ver para onde é que aponta a força numa situação dessa? Regra da mão direita. É aquela que pega no fio com a mão direita? Não, né? É a regra da mão direita modificada, da arminha. Certo? O dedão, velocidade, é a carona. Força. Força. E aí sobrou quem? Sentido. De quem? Sentido de quem? Do campo magnético. A corrente é o dedão. Porque a corrente é a velocidade da partícula. Tudo bem?
Nome. Não tem problema nenhum. O importante é que aconteça hoje a confusão nesses próximos dias antes do vestibular. Ó, velocidade, campo magnético, então a força é uma força sendo perpendicular à velocidade, perpendicular ao deslocamento. Se a gente fosse fazer a fórmula do trabalho, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 90, zero. Então o trabalho é nulo, né? Toda a força que é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. O que ele disse? Então ficou mais fácil do que eu queria. O trabalho realizado pela força magnética sobre a partícula é diferente de zero. Como a força era perpendicular ao deslocamento, a velocidade era zero. Então a letra B que está errada. Ah, mas eu quero confirmar as outras. O período do movimento executado pela partícula não depende da velocidade. Já vamos verificar. A frequência do movimento é inversamente proporcional à massa. Tem que dar verdadeiro também. O módulo da força magnética que atua sobre a partícula é determinado pelo produto Q vezes V vezes B. É verdade, porque tinha mais o seno de alfa, né? Mas é 90 graus, certo? Essa aí já deu para confirmar, é só ir no formulário. Q vezes V vezes B vezes seno de alfa. O seno de 90 é 1. O raio da trajetória executada pela partícula na região do campo magnético é proporcional à quantidade de movimento. Essa dá para fazer pelo Habib M V1 Essa última. Vê se tu concorda comigo. Habib R MV kib. Certo? O raio é diretamente proporcional à quantidade de movimento. M vezes V não é quantidade de movimento? Certo? Então o raio é diretamente proporcional à quantidade de movimento. O que é período, galera? Período é o tempo que demora para completar uma volta, né? 2πr é o tamanho de uma volta, tzão é o período. V vezes T é igual a 2π, e como é que é o raio? MV1kb. Corta o V de um lado com o V do outro. Olha do que depende o período. Depende da massa, da carga e do campo. Diretamente proporcional à massa, o período do movimento não depende da velocidade. O V cortou, né? Verdadeira. A frequência do movimento é inversamente proporcional à massa. Frequência e período, um é o inverso do outro, né? Então a frequência vai ser kb, mi, V cortou o V. Pronto. Q vezes B sobre 2π vezes M. É inversamente proporcional à massa. A massa está embaixo da frequência. Confirmamos as outras. E para encerrar, paranormal, eu estava vendo como essa dele está mexendo na tela, se o mouse está ali, né? Tu vê, né, cara, algumas questõezinhas da parte final, efeito fotoelétrico, certo? Essa última que a gente acabou de fazer, e agora mais uma, ó, campo magnético de novo, aparentemente, vamos dar uma olhada. 2 fios retilíneos e de tamanho infinito que conduzem correntes elétricas I1 e I2 em sentidos opostos estão dispostos paralelamente um ao outro, como mostra a figura. A intensidade de I1 é a metade da intensidade de I2. I1 é igual a I2 sobre 2. E a distância entre os dois fios ao longo da linha OX é D. Então os fios estão penetrando no plano da página, né? A corrente do fio 1 está saindo do papel, a corrente do fio 2 está entrando no papel. Considere as seguintes proposições sobre os campos magnéticos produzidos pelas correntes I1 e I2 nos pontos localizados ao longo da linha OX. À esquerda do fio 1 não existe ponto no qual o campo magnético resultante seja nulo. Esse cara gera um campo para baixo à esquerda do fio 1, né? Concorda comigo? Enquanto o fio 2, se eu pegar no fio 2 com o dedão apontando para lá, né? A esquerda é para cima, né? A esquerda é para cima. Quem é que tem a maior corrente? Esse é metade desse, né? Então, peraí, o campo magnético que esse gera é mais intenso do que esse. Aqui eu vou estar mais próximo desse e mais longe daquele. É possível que aqui os campos se anulem, né?
Eles podem, dependendo da distância dos is, é possível, porque eles vão ter sentidos opostos. Então, dependendo, ele não me falou o valor do D e o valor do I, eu precisaria saber para garantir, mas tem chance. À esquerda do fio 1 não existe ponto, pode existir, dependendo do D e do I. 2. Nos pontos localizados entre os fios 1 e 2, os campos magnéticos produzidos por ambas as correntes têm o mesmo sentido. Fio 1, campo para cima, fio 2, campo para cima também, né? Concorda comigo? Para cima também, os dois produzem campos para cima. Produzidos ambos têm o mesmo sentido, sim. À direita do fio 2 existe um ponto no qual o campo magnético resultante é nulo. Apesar de um campo do fio 2 ser para baixo e do campo gerado pelo fio 1 ser para cima, como eu estou mais próximo do fio 2 e ele tem maior corrente, o campo produzido por ele tem maior intensidade necessariamente que o do fio 1, então não dá para anular. Não dá para anular pela intensidade, não pela direção. Falso, né? Então aqui também falso, só 2 por enquanto. O campo magnético resultante é nulo no ponto que fica a uma distância de 3D sobre 4 à esquerda do fio 2. Tem que ser falso. Porque 3D sobre 4 está entre os fios. E nós vimos que entre os fios, os dois campos são para cima. Somente a 2 é verdadeiro. Isso pode ajudar na hora da pesquisa, né? Na hora, se tu fica com dúvida, né, esse tipo de raciocínio pode finalizar. Fechou, galerinha? Cara, mais uma vez obrigado, vocês tiveram uma ótima ideia. Vamos aproveitar agora para fazer um tira-dúvida e de repente fazer um comentário final sobre a matéria que a gente não discutiu, que seria movimento harmônico simples.